Será que ainda existe profeta? Será que ainda existe pessoas chamadas para o ministério profético, como foi Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas do Antigo Testamento? Será que hoje, na Nova Aliança, Deus ainda tem necessidade de levantar homens e mulheres como Ele levantou no Antigo Testamento? No vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao canal Papo Teológico. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o professor Getúlio Cardoso e esse canal tem a proposta de desmistificar mistérios, de ensinar uma teologia à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. Então já te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, a curtir, a compartilhar e ficar conosco aqui aprendendo a essência da verdadeira palavra do Senhor. Então no vídeo de hoje, como você já viu aí no título, já viu pela capa, eu vou responder a você se ainda existe profeta, se ainda tem aqueles profetas doutrinadores, aqueles profetas que edificam, aqueles profetas que confortam, que consolam. Será que ainda tem profecias como tinha no Antigo Testamento hoje, ou acabou em João? A partir de João não tem mais profetas. E eu vou trazer aqui algumas profecias, profecias e revelações que rodam aí na internet de alguns pseudos famosos profetas que estão aí se levantando na internet. Então nós vamos entender o que é e o que não é, se ainda existe o ministério de profeta ou se só existe o dom de profecia. Então não sai daí que o vídeo está imperdível. De uns dias para cá eu tenho analisado alguns canais aí que se denominam profetas, se denominam profetisas, e eu fiquei estarrecido com algumas coisas que eu estava vendo. E essa semana para mim foi a gota d'água. Todos vocês conhecem a pastora e cantora Ludmila Febres, que infelizmente se foi, mas Deus se agrada da morte do justo. Vamos deixar isso bem claro, Deus se agrada, Deus se alegra com a morte do justo que vai para perto dele. E eu vi aqui uma série de profecias que eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Gente profetizando morte, gente profetizando desgraça, e quando a desgraça acontece, a pessoa parece que fica feliz, fica alegre, dizendo, olha, eu não falei, o que Deus me usou aconteceu. Irmãos, o Senhor me deu duas, embora eu não possa fazer nada. Se o Senhor quer me revelar as coisas, eu não posso fazer nada, né, irmão? Infelizmente, o pessoal tem que aceitar, porque e o que eu vou fazer? Contrariar meu Deus? Mas deixa eu começar aqui a explicar o que é ser profeta e o que não é ser profeta. Vamos lá, vamos começar. Acompanha comigo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. O profeta que tem a presunção de falar alguma palavra em meu nome, a quem eu aqui é o Senhor, a quem eu não lhe tenha mandado falar, ou que fale em nome de deuses estranhos, tal profeta, ou seja, a profecia tem que se cumprir. Mas vamos entender o que era ser profeta no Antigo Testamento. A primeira menção de uma profecia aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é onde o próprio Deus vai falar com Adão, vai falar com Eva, ali naquele contexto do primeiro pecado, aquele contexto ali do que aconteceu com Adão e Eva, e você sabe muito bem ali o que aconteceu, e a primeira profecia é essa, a primeira e verdadeira, que é o quê? A profecia que vem direto da boca de Deus. Então, a profecia é isso, é aquilo que vem direto da boca de Deus. E como reconhecemos um profeta? Um profeta, ele tem uma missão. A missão dele é a seguinte, é ouvir aquilo que Deus está falando e passar para o povo. Então o profeta, ele tem que ter o ouvido aguçado a entender aquilo que Deus está falando com ele, para que ele possa passar à igreja hoje, no caso a igreja, para que ele possa passar ao povo. Então a gente tem uma diferença entre sacerdote e profeta. Por exemplo, o profeta é aquele que ouve o que Deus está falando e passa ao povo. O sacerdote é o contrário, é aquele que ouve o que o povo está falando e leva até Deus. Por isso que Jesus cumpriu os dois ministérios. Jesus cumpriu o ministério sacerdotal e cumpriu o ministério de profeta. Por quê? Porque ele ouvia aquilo que Deus falava, que ele é o próprio Deus, e passava para aqueles que estavam ouvindo. E ele é aquele que é o intermediador.
entendeu? Então, Jesus, ele cumpriu esses dois ministérios. Então, o profeta, no Antigo Testamento, ele era o seguinte: tudo que ele falasse tinha que estar baseado na Torá, ou seja, tinha que estar baseado nos ensinamentos de Moshe, nos ensinamentos de Moisés e daquilo que os patriarcas também deixaram como legado. Então, se não estivesse baseado naquilo que estava na Torá oral, naquilo que era passado oralmente e nos rolos daquilo que Moisés deixou, o profeta era envergonhado. E outra, aquilo que o profeta profetizava e não acontecia, esse profeta era levado a julgamento e possivelmente... A palavra profeta no Antigo Testamento significa vidente, ou seja, era aquele que ouvia, aquele que via e interpretava para o povo aquilo que Deus estava dizendo. Então é por isso que muitas vezes você vai ouvir a expressão ou vai ler a expressão: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou o Senhor em espírito e me fez andar e tudo mais. Ou seja, a revelação de Deus, ela vinha para ele em forma de visão, ela vinha para ele em forma de audição, vinha em forma de arrebatamento de sentido, mas o profeta, ele tinha sim que interpretar aquilo que Deus estava falando. Tanto é Ezequiel, por exemplo, Deus fala com ele, ele fala: Senhor, tu sabes, porque a interpretação é sua. Se o Senhor não falar comigo, eu não sei nada. Mas o que temos visto hoje são pessoas que estão interpretando ao seu modo as visões e as revelações que muitas vezes são coisas da sua cabeça. Mas vamos devagar. O profeta no Antigo Testamento, ele era um ofício. Você vê quando Elias vai atrás do seu sucessor Eliseu, o que ele faz? Eliseu está trabalhando e ele tira Eliseu daquele trabalho, porque a partir daquele momento, a vivência, a vida de Eliseu vai ser só para trazer as boas novas de Deus para o povo. Vai ser operando milagres, vai ser profetizando e coisas assim. Então você vai ver Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, pessoas que foram chamadas para um estreito. Por exemplo, se eu pegar o profeta Oséias, eu vou ver Deus falando com ele: Oséias, você vai se casar com uma mulher, você vai tirar essa mulher de uma casa de meninas, que você sabe o que é, que eu não posso falar aqui no YouTube. Então você vai tirar essa mulher de lá, você vai se casar com ela. Essa mulher, ela vai te trair, mas eu quero que você perdoe ela. Ela vai te trair e ela vai engravidar de outro homem ou de outros homens, e você vai trazê-la para dentro de casa, vai cuidar dela e vai cuidar dos filhos dela para simbolizar o que acontece entre mim e Israel. Então isso era o ofício de profeta. Às vezes, nem só ouvir o que Deus está falando, mas sim de viver, de sentir. Então nós passamos todo o Antigo Testamento com o mesmo ritmo, com o mesmo nível e com o mesmo grau de profetas e profecias. Tanto é que os profetas vão ser divididos entre profetas maiores e profetas menores. Mas isso não significa nada concernente à sua profecia e nem o seu grau espiritual na presença de Deus. Não, é dividido assim teologicamente por causa do tamanho do seu cânon, por causa do tamanho do rolo, daquilo que eles escreveram. Então a gente vê os profetas maiores, que são Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías. Os profetas menores, que são Obadias, Naum, Miqueias, Malaquias, Jonas, por causa do tamanho do seu livro, por causa do tamanho do cânon. Então por isso são divididos entre profetas maiores e menores. E os profetas vão até Malaquias. Deus daí então dá um silêncio de mais ou menos uns 430 anos, e ali tem a revolta dos martelos, a época dos macabeus e tudo mais, mas Deus não se pronuncia através de um profeta oficial, daquele profeta que poderia pegar o vaso com azeite e ungir, aquele profeta que poderia dar conselho a reis. Não, Deus não usa mais ninguém. Então vai ser um período de silêncio, que é chamado período interbíblico, que é entre Malaquias e Mateus. Vai ter ali uma página em branco entre Malaquias e Mateus. Significa ali o silêncio de Deus, o período que Deus não levantou profetas, até surgir no deserto, até começar ali nas regiões da Judéia, da Galileia, um homem chamado João Batista, que vai se levantar com uma voz do que clama no deserto, e muitos vão confundir ele com Jeremias, com Elias, com profetas do Antigo Testamento que ressuscitaram e tudo mais. Só que até João
Deus falou. A partir de João, o ministério profético não existe mais. Então, até João, o ministério doutrinador, o ministério que poderia entrar na Escritura e colocar alguma coisa, assim como, por exemplo, você abre a Bíblia hoje e você pode ver ali profetas como Daniel e você vai colocar como inspirado tudo aquilo que ele falou. Então, a gente vê as semanas de Daniel, a gente vê ali a visão do bode, a visão do carneiro, esse tipo de coisa assim, você pega e fala, olha, essa profecia aqui realmente veio de Deus e é inspiração e está hoje dentro do cânon. Hoje, os profetas não podem ferir, ou seja, não podem nem acrescentar na Bíblia, no cânon fechado, e nem tirar nada que está aqui. Pelo contrário, todos os profetas hoje que têm o dom de profetizar, o dom de profecia, têm que basear tudo dentro da palavra de Deus. Então é aqui que eu começo a explicar a vocês que tudo o que está rolando hoje na internet, como profetas que colocam a mão no azeite ali, eu vou revelar, compartilha essa live, eu vou quebrar o ovo, bota ali dentro do sal, um monte de coisa, parecendo uma feitiçaria, dizendo se você compartilhar, Deus vai revelar. Isso não provém das Escrituras. Profecias como essa que eu vou colocar aqui agora, preste atenção. Orei muito essa semana, amados irmãos, porque Deus me deu umas visões tremenda. Glória a Deus, dos infernos. Irmãos, o Senhor falava para mim que falasse a Ludmila Ferber que se convertesse em espírito e em verdade a ele, porque Satanás está prestes a levar uma dela para o inferno, viu? E o Senhor me mostrava outra visão. Essa pessoa foi enganada, é uma mulher que está com câncer, que se diz pastora, chamada Ludmila Ferber. Ela está completamente enganada, porque o diabo cegou aquela mulher. Há muito tempo o diabo roubou tua coroa. E tu estás pensando que estás salva. Tu não estás, não. O diabo te enganou com esse arrebatamento maligno. Ok? Eu vejo você e vi um vídeo, você com trajes de homem, calça masculina, roupas de homem, com roupas de homem. Inclusive, Ludmila, o seu cabelo, parecendo o cabelo de um pica-pau, assim, de homem. Entra na doutrina, arranca essa calça comprida, arranca essa sandália, essa maquiagem, esse teu cabelo cortado, arranque tudo isso, se submete ao querer de Deus e Ele te salvará e te dará a cura. Tem que pedir perdão a Deus e parar e mudar as tuas vestes, parar de usar essas roupas de macho. Você tem que parar, pedir ao Senhor perdão por você ter cortado o seu cabelo curto de homem, que Deus não se agrada desse cabelo assim de macho. Você é uma mulher, deve ter os seus cabelos compridos, como Jesus te fez, os cabelos naturais, cuidados como o cabelo de uma mulher, de uma fêmea. Se tu não der ouvidos, o diabo vai tragar a tua alma. Corra, tira os atavios do Egito. Então, Deus está te tratando nesses últimos momentos aí para você se arrepender. Se não houver arrependimento de coração da tua parte, você vai perecer. Desse jeito você não vai alcançar a salvação eterna. Então, Ludmila, por favor, o Senhor mandou falar para mim, para eu falar para você, entendeu? Pede perdão ao Senhor por você ter cortado o seu cabelo, que é o véu. Para de usar essas maquiagens malignas do inferno. Tira essas roupas de macho que você usa de homem, que o Senhor não se agrada, tá na palavra dele aqui. Quando você morrer, você vai para onde? O Senhor falou pra mim, pra te avisar, porque Satanás está furioso pra levar a tua alma. E se você morrer assim, você vai lá pra baixo morar com ele. Você não vai pro céu assim não, viu? Você não vai entrar no céu desse jeito. Tira os atavios do Egito. As maquiagens também. Isso aí são bagagens do Egito, de Jezabel. Há muito tempo o diabo roubou tua coroa. E tu estás pensando que estás salva. Tu não estás, não. O Senhor falou pra mim pra te avisar, porque Satanás está furioso pra levar a tua alma. E se você morrer assim, você vai lá pra baixo morar com ele. Você não vai pro céu assim não, viu? Você não vai entrar no céu desse jeito. Então você vê que é paralelo. Um escutou o que um falou. No caso, a pastora Nadir falou primeiro. Depois esse menino Gleison, que tá arrumando confusão com todo mundo, quer aparecer de qualquer forma, tá aí arrumando confusão com o pastor Flávio Amaral, com a sua esposa, a irmã Andréia, que são um casal de Deus, são pessoas maravilhosas que fazem um trabalho excepcional. Não os conheço pessoalmente, mas um dia, se eu estiver vendo esse vídeo, o pastor Te Amo em Cristo Jesus, só faz um trabalho excepcional. Meus parabéns. Isso é se dedicar à obra.
Fazer a obra é isso. É ir atrás, é trabalhar. Não é ficar na frente de uma câmera falando um monte de asneira e dizendo que isso é bíblico, dizendo que isso é revelação. São profetas do caos. São pessoas que só profetizam coisa ruim. E coisas ruins acontecem todos os dias. Só que, infelizmente, a culpa não é só de quem fala. A culpa é também de quem acompanha. São essas pessoas que são cegas, que estão procurando cada vez mais esse tipo de coisa, procurando essas revelações, essas profetadas, para poder ficar, olha como Deus é terrível, olha como Deus faz. Irmãos, Deus hoje trabalha da seguinte forma: quando Jesus mostra as feridas, Deus não age como agia antigamente, que mandava dilúvio, que fazia e acontecia, era olho por olho e dente por dente. Hoje não, nós estamos na graça. Como que eu posso conceber, no tempo da graça, uma profecia que diz que Deus ia fazer alguém descer porque ela usava calça comprida, porque ela tinha um corte de cabelo masculino? Por favor, isso não tem nada de bíblico. A profecia tem que ser analisada assim. Ah, irmão, hoje tem profecia? Sim. Não tem profetas doutrinadores. Não tem profetas que vão doutrinar, que vão colocar algo dentro da Escritura ou tirar algo da Escritura. Não, isso não tem. Isso não tinha no passado. Tinha para colocar. Como nós temos o Antigo Testamento, ele é dividido em Torá, os escritos e os profetas. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos ali que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e os profetas. O Antigo Testamento ele é dividido assim. E o Novo Testamento, as cartas de Paulo, os Evangelhos, Apocalipse, etc. Então, hoje, eu não posso ferir a Escritura dizendo que pessoas foram ao inferno e viram um inferno que não existe. Aliás, se você está curioso para saber se o inferno existe, se não existe, como é o inferno, eu vou deixar o link aqui ou aqui para que você possa assistir, e vou deixar o link aqui embaixo também para você assistir o meu vídeo sobre inferno, Você Foi Enganado, parte 1 e parte 2. Corre lá e assiste, e depois você termina de assistir esse vídeo aqui. Mas, irmãos, eu não posso conceber pessoas que dizem que foram 10, 15, 20 vezes ao inferno. O inferno não existe. Inferno é uma má tradução de língua grega e de língua hebraica. Aí vem a pessoa me dizer que Deus estava dando a última chance para uma pessoa que batalhou 4 anos contra uma enfermidade. O médico deu a ela 6 meses de vida. Ela lutou, batalhou e chegou a 4 anos. Ou seja, era um milagre ambulante. Era uma mulher de Deus. Aí eu tenho minhas controvérsias contra pastoras, mas isso não vem ao caso aqui. Mas ela tinha uma conduta inibada. Você não tem isso aqui para falar da pastora Ludmila Ferber. Você não tem. Você não tem um caso de escândalo como tem um monte por aí. Missionárias que têm filho fora do casamento, pregando grávida de outro. Tem isso aí, irmãos. Tem muito isso aí. Pastores no altar pedindo irmãos com 100 mil, com 10 mil, com 15 mil para poder ofertar, dizendo que é semente. Agora, não adianta a pessoa vir para a internet e dizer que está profetizando quando na verdade ela está trazendo palavras de maldição. O dom de profecia existe, é bíblico. As igrejas primitivas tinham mestres e tinham profetas. O próprio Jesus falou para nos acautelarmos contra os falsos profetas, ou seja, se tem os falsos, tem os verdadeiros. Então, os profetas existem sim, mas não existem de forma doutrinária. Eu posso ser um profeta, você pode ser uma profetisa, você pode ser um profeta, mas o quê? Falando aquilo que Deus está soprando no teu ouvido e discernindo quando é Deus e quando é a sua carne. Quando é Deus, não tem esse tipo de revelação. Quando é Deus, não tem esse tipo de asneira, de abobrinha que esse Gleison tem falado, que essa pastora Nadir tem falado, que não provém da Escritura. Eu quero que você me prove que isso que eles falaram aqui agora provém da Escritura. Eu desafio ele aqui. Eu desafio a pastora Nadir a me provar na Escritura. Esquece que eu sou teólogo. Eu não estou aqui como teólogo, não. Estou aqui como irmão Getúlio. Para dizer para vocês aonde está na Bíblia. Coisas que vocês profetizam que não acontecem, se é antigamente, já tinha dado ruim para vocês. Agora, coincidências e acertar é normal. É claro que eu vou ver uma pessoa que ela já foi desenganada pela medicina, eu vou querer profetizar um milagre. Mas eu sei que as últimas horas dela tá chegando. Então é muito fácil eu chegar e dizer, olha, fulana vai morrer.
fulano vai morrer. Por quê? Porque eu já tô vendo as últimas horas. Isso é leitura fria e você que é aqui do canal já sabe o que é leitura fria e o que é leitura quente. Isso é simplesmente uma leitura fria. Ele olhou, observou e falou, ó, vou jogar aí porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, ou daqui a 10, 20 dias ou um ano, vai acontecer. Vou voltar aqui no canal e vou dizer, irmãos, aconteceu, foi o que ele fez. Voltou no canal agora e disse, olha, aconteceu, eu não queria que Deus me usasse, sabe, com aquele arzinho, aquele arzinho de, nossa, olha como eu sou profeta, olha como Deus me usa. Irmãos, por favor, Deus vai te usar para ajudar o enfermo e não para ver o enfermo passando dessa para uma outra. É para isso que Deus quer te usar. Então o ministério profético não existe mais. O que existe hoje é o dom de profecia, é o dom de profetizar. Mas se você gostou disso, nós vamos aqui nos aprofundar depois, nós podemos aqui sentar e fazer um dia só sobre profetas, pegar os profetas, estudar, destrinchar isso aí, que é uma coisa maravilhosa. Então já peço a você que nos ajude, curta esse vídeo, compartilhe, nos ajude a chegar mais longe aqui com esse canal. Nós estamos chegando aí a 2.100 inscritos e eu só tenho que agradecer a você que nos ajudou nessa caminhada. Aqui tá um calor danado, mas eu tô aqui para poder entregar um bom conteúdo a vocês e esse tipo de coisa, irmão, me revolta. Esse tipo de coisa eu fico vendo, eu não acredito que hoje a igreja ainda aceite esse tipo de coisa. Isso me revolta. Então, para que essa mensagem chegue mais longe e que outras pessoas possam ser atingidas por esse conteúdo, eu peço a você que se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, que continue compartilhando e curtindo esse vídeo e comentando aqui embaixo a sua opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo. Eu espero você aqui no próximo vídeo e que o Senhor possa te abençoar no nome santo de Jesus.